Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivana, do canal Viver Melhor, juntamente com meu colega Laércio. Hoje vamos falar sobre uma especialidade que talvez você nunca ouviu falar. Vamos falar com o Domingos Brito, ele é posturólogo. Domingos, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu quero começar te perguntando o que é, fala para mim sobre essa especialidade posturólogo, para a gente entender quando que eu vou procurar esse posturólogo. Vânia, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão vindo. Tá, Laércio. Bom, a posturologia é algo, digamos assim, fascinante, fantástico. É uma profissão que está crescendo bastante no Brasil. Tem abrido muito conhecimento a quem tem trabalhado nessa área, quem está trabalhando nessa área e tem ajudado muita gente. O que faz um posturólogo? Ele trabalha com análise da biomecânica, tá? Fazendo uma reprogramação postural, trazendo, assim, digamos, o comportamento da pessoa, a postura em si, que tenha mais qualidade, não gere sobrecargas, não gere tensões, alterações estruturais que geram dores, né? Quando procura um posturólogo, geralmente as pessoas vão procurar algo assim, uma palmilha, por exemplo. O posturólogo trabalha com a reprogramação através das palmilhas. Sim. Quando vai procurar um posturólogo, é diferente, digamos, quem não tem conhecimento não vai procurar. Vai numa loja, numa farmácia e vai comprar uma palmilha. A princípio, a palmilha, se não for feita sob medida, não vai gerar o efeito esperado. Tá? Procura um médico ortopedista. O médico ortopedista vai prescrever uma palmilha. O posturólogo pode confeccionar, assim como a loja de ortopedia técnica, né? Mas o posturólogo não é essa a função dele. A função dele é avaliar a biomecânica, as compensações, as alterações de captores que influenciam diretamente na postura. Também as alterações estruturais, ósseas, compensações, rotações, dismetria, tudo que está implicando diretamente ali, digamos, como assimétrico e que está comprometendo a postura da pessoa. Você falou aí que você faz uma avaliação, né? Como que é feita essa avaliação? São em forma de testes? Você tem algum equipamento específico para isso? Existem vários equipamentos para avaliação postural e posturológica, tá? Os problemas de alterações de postura podem ser ascendente ou descendente, tá? Pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Geralmente, digamos assim, no conhecimento geral, pensa que quando eu estou com um comportamento de alterações de postura, digamos, estou um pé, com problema de pisada. Nem sempre é o problema de pisada. Às vezes pode ser o sistema ocular que está precisando de uma correção, a pessoa não enxerga direito, está com alteração no sistema oculomotor, não sabe disso e está causando alterações, assim como o sistema de labirinto, que é a audição, ou o sistema manducatório, tá? Tudo influencia diretamente na postura. E quem faz essa avaliação? Um posturólogo, né? A partir das informações que a gente tem, o conhecimento, vai fazer testes específicos, descobrir essas alterações e fazer uma reprogramação postural e também encaminhar essa pessoa a um profissional competente para fazer uma melhor análise, um tratamento mais correto para resolver essa questão. Nem sempre é palmilha, tá? Posturólogo fazendo essa análise vai identificar, identifiquei, teu problema de compensações são de parte superior, tá? As alterações que você apresenta não tem a ver com o sistema podal, não tem alterações ortopédicas que necessite de uma correção de palmilha. Quando há necessidade de encurtamento muscular, compensações estruturais, rotações, dismetria, fraqueza muscular, encurtamento de tendões, posicionamento, marcha, ou digamos a deambulação da pessoa está totalmente correto, desgovernada, incorreto no caso. Nós fazemos uma palmilha proprioceptiva com elementos finos, tá? Que ela vai trazer o quê? Uma reprogramação melhor, estimulando alguns grupos musculares que estejam em desuso e fazendo com que ela tenha uma marcha mais correta daí. Uma coisa assim, é bastante informação. É bastante. Então assim, Domingos, eu queria saber de você, quando que você começou hoje eu vou fazer palmilha? Decidiu do nada? Quanto tempo você está trabalhando com palmilhas? Olha, isso começou quando eu tinha 14 anos. Tá? Eu trabalhava com um japonês que já partiu para outro plano, mas ele deixou muita informação boa, sabe? Aquilo despertou em mim, era uma loja de sapato, uma fábrica.
Era uma fábrica de sapato, né? Uma Sim. sapataria, digamos, na modalidade antiga. Só que ele fabricava botas, sapatos. Ortopédicas, assim? Não, botas normal, normais. de Ah, colono, tá. né? E eu via que aquelas botas era muito aquele couro duro por dentro, né? Aí eu questionei, vamos colocar alguma coisa interessante aqui dentro, um Mais suporte para ficar mais confortável. confortável, erguer o arco do pé da pessoa, né? Sim. Melhorar e tal. E aquilo foi despertando em mim, eu até não tinha conhecimento disso, mas eu achava interessante. Digamos que virou até um hobby para mim, porque hoje eu fabrico 84 tipos de palmilhas. Tá? Não é apenas as palmilhas proprioceptivas. Eu faço palmilhas esportivas, palmilhas ortopédicas, funcionais, palmilhas para diabético, uma série de palmilhas. Existem várias modalidades, todas com materiais diferentes. Mas isso começou quando eu tinha 14 anos. Trabalhei em outros segmentos também, né, que não era essa área, mas quando eu me identifiquei que eu precisava fazer algo que me desse prazer, que associasse o meu trabalho com o prazer para que eu não trabalhasse tanto, eu lembrei das palmilhas. Então comecei a fazer uma graduação em cima da biomecânica, né? Aprendi sobre a biomecânica, fiz vários cursos, outras formações, e aí desenvolvi a palmilha. E desenvolvi uma palmilha própria para que atenda a várias situações, que é chamado palmilha mista, tá? Já com a correção postural, com elementos proprioceptivos sobre ela, e em cima um elemento de conforto. Então hoje... Essa palmilha que você falou, foi você que criou? Palmilha A mista? palmilha mista, sim. Tá? Essa palmilha mista, ela, digamos assim... Ela atende que grupo, assim? Além da reprogramação postural, essa mesma palmilha, a pessoa pode, por exemplo, praticar uma atividade física, uma caminhada, uma academia. Se ela tem, na avaliação que eu faço lá, de podo postural e posturológica, vejo que a alteração dela é mais ortopédica e patologia podal. Por que não corrigir lá um posicionamento de articulação? Tornozelo, calcanhar, um pé plano, tá? Uma rotação. Eu faço essa reprogramação na palmilha plana e em cima dela eu coloco um elemento de conforto postural chamado assimétrico em U, que ele é em látex. Esse látex, além de ser confortável, ele ainda faz a função de tratar a patologia podal, dependendo da patologia, claro, Sim. tá? Mas ainda oferece um conforto para a pessoa praticar uma atividade, trabalhar o dia inteiro em pé. E é até interessante, porque ela vai ter uma palmilha mista atendendo várias ocorrências que ela possa ter. Entendi. Eu vi que você falou sobre alguns tipos de palmilha, né? Aí, por exemplo, quem tem diabetes, né? Para esportistas. E também, você comentou comigo, pessoa com peso muito grande, por exemplo, um fisiculturista, né? Pessoa bem alta, um peso muito musculoso, né? Como Sim. que é feito? Qual que é a diferença dessas palmilhas? O que difere de uma para outra é o material que é usado nela. Tá? Geralmente usamos assim o peso corporal, o tamanho do pé e as alterações que ela apresenta. Um fisiculturista, por exemplo, acima de 100 quilos, precisa de uma palmilha que se responda ao peso dele. Tá? Geralmente essa palmilha eu faço no EVA com um pouco mais duro, um pouco mais firme e com forração em couro, base em couro ou 100% em couro. Porque se ele não tem nenhuma alteração postural, não tem ali uma patologia podal, que é mais para o posicionamento mesmo, para que tenha uma resposta tônica na hora da atividade, então faz uma palmilha de reprogramação postural para ele com os elementos corretos, calcânio, tornozelo, arco plantar, Sim. reprogramação do ponto de equilíbrio, que é estático, né, se ele está anteriorizado ou posterior, com uma forração de elementos e material correto para a característica dele. Já para o pé diabético, por exemplo, a pessoa de idade, ela tem menos musculatura. O músculo intrínseco e os músculos extrínsecos do pé dela é menor. Tá? Geralmente está ali, a planta do pé dela já está com... Você observa que dá para ter um contato com a parte óssea, porque a musculatura é pouca. Sim. Então ela tem que ser mais flexível, não pode oferecer pressão. Uma pessoa diabética não pode ter pressão no pé. Tá? Tem que ser, acomodar confortavelmente, distribuir bem a pressão plantar dela. Em caso de úlceras no pé, fazer descargas de pressão na região afetada. Olha, que interessante. E recomendar também um calçado que seja correto, um Sim. calçado terapêutico, tá? Para que um calçado para diabético.
Entendi. A diferença de uma para outra é essa aí. Mas assim, Domingos, Ivana, por exemplo, ou eu vou no médico e fico sabendo que eu tenho alguma coisa para poder chegar até você, mas assim, como que eu sei que eu preciso? O diabético, como que ele vai saber que ele precisa de uma palmilha? Ou eu tô com dor nas costas? Ou a pessoa ela não vai no posturólogo, ela vai em algum médico para depois, porque ela nem sabe. Então assim, você pode falar quais são alguns sintomas que essa pessoa está tendo, que pode ser essa postura, essa mal postura que a pessoa tem, e aí a pessoa vai direto ao ponto, Sim. né? Vai na causa. A diferença, Laércio, é assim, o que acontece? A grande parte das pessoas não tem informação correta, tá? Quando é que eu vou procurar uma palmilha porque eu preciso de uma palmilha? Quando o pé dói. É o correto? Não. Quando o pé está doendo, é sinal que alguma coisa já está compensando, está sobrecarregando o pé, tá? A posturologia trabalha na forma de prevenção e ela trabalha identificando as causas. O médico ortopedista, por exemplo, quando ela vai lá no médico, fala, eu estou com dor no pé. Ele vai identificar a patologia podal daquela pessoa. Ou se ela está com esporão de calcâneo, fascite plantar, um neuroma de Morton, ou é ali nos flexores que está com a tendinite, tornozelo, calcanhar, o que está acontecendo com ela? Tá? A patologia, identificar a patologia através de exame de raio-x, de uma ressonância, através do conhecimento dele. Vai tratar a patologia apresentada para aquela pessoa. O posturólogo, quem vai procurar o posturólogo? Pessoas que querem fazer uma prevenção. Um atleta, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que não quer ter dores nos pés nunca, uma pessoa que quer melhorar o posicionamento, a postura dela em si, tá? Uma pessoa que quer trabalhar como forma de prevenção. Mas a pergunta que não quer calar, o brasileiro faz a prevenção? Não faz. Não. Tá? Não faz por falta de informação. Tá? O pé é algo que passa despercebido a vida inteira. Só vou tratar ele quando? Quando dói. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, até você comentou conosco, sobre alguns problemas de coluna estão relacionados e podem ser melhorados com o uso dessas palmilhas. Queria que você falasse isso para a gente, porque hoje em dia nós sabemos que a dor na coluna é o que, acho que é 90% do afastamento do trabalho. Essas pessoas, elas devem procurar um posturólogo ou não? Deve, porque, digamos assim, você está perguntando sobre problemas de coluna e alterações de postura, tá? Grande parte das pessoas existe chamado dismetria, que é a diferença na altura da pelve, um lado na cintura, um lado, aquela sensação de uma perna mais curta. Grande parte é falsa, não é verdadeira. Existem duas situações de dismetria que pode afetar diretamente a coluna, até se forma escoliose, tá? A estrutura óssea do tamanho do fêmur e da tíbia. Em relação ao outro lado, existe diferença de tamanho. Então é uma dismetria real. Essa dismetria real, quando ela é verificada, faz-se uma escanometria, ou passou pelo médico, o médico identificou, ou veio até o posturólogo, prescreveu lá, faça uma escanometria, ou fez uma medição técnica com a posturologia também faz, tá? Identificou que existe aquela diferença na pelve, a diferença óssea real, ou o paciente já sabe que realmente ele tem uma perna mais curta que a outra, tá? Nós fazemos uma palmilha, com formato como essa, por exemplo, ó, em que pega a altura real, tá? A diferença real da diferença da perna de um lado para o outro, compensa-se até 75% da diferença real, uma cunha que parte da parte de retropé do calcânio até a cabeça metatarsal, para que ocorra uma deambulação correta. Fazendo isso, o lado que está menor vai subir. Isso vai tirar aquela sobrecarga lateral e aquela escoliose se formando, onde está gerando uma hérnia de disco, um achatamento de vértebra, um desgaste de cartilagem. Corrigiu ali, já vai melhorar muita coisa. Não só a marcha, não só a pisada, mas também o problema de coluna como forma de prevenção. E com isso a pessoa percebe o alívio das dores? Percebe na hora, viu? Até mesmo durante o teste, algumas pessoas já percebem que não está tendo pressão naquela área dolorida. Tá? Quando começa a usar a palmilha de compensação, em pouco tempo ela vai perceber que o problema resolveu.
Se, digamos assim, se a população tivesse esse conhecimento ou buscasse uma informação de forma de prevenção, muitos problemas de coluna poderiam ser evitados. Olha que interessante. Algumas pessoas estão sofrendo, estão gerando dores nela e grande parte está associada à dismetria. A outra situação de dismetria que também pode acarretar dores na coluna, tá? Às vezes o tamanho do fêmur e da tíbia em relação aos dois lados é igual, não tem diferença óssea nenhuma. É uma dismetria falsa, ela é posicional. A pessoa sofreu um trauma de um lado, andou por um período em cima daquela outra perna até ela recuperar. Quando recuperou, está memorizado. Então ela não vai deixar voltar sozinha porque ela vai entender que vai doer. Tá? Não vai voltar, ela fica bloqueado na altura do quadril. Tem que passar por um osteopata ou por um quiroprata com conhecimento em paravertebral para que faça uma tração de quiropraxia e volte o posicionamento, o alinhamento da altura da cintura fique correto daí, cintura pélvica. Olha que interessante. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, aqui em Foz tem muitas corridas de rua. Essas pessoas que praticam, que gostam muito, você pode ver que sempre tem, quase todo mês. Corrida das cataratas, maratona, meia maratona. Eles podem, o uso da palmilha nesse caso é interessante para eles? É muito interessante. Eu atendo vários atletas corredores, tá, que melhoraram muito os resultados dele. Olha. Primeiro, digamos assim, na avaliação, Laércio, né? Nós fazemos uma avaliação postural. Existe um ponto de equilíbrio que é um Romberg. A pessoa depois que passa dos 40 anos, Sim. ou se tem fraqueza muscular, sedentarismo, ou o desequilíbrio estrutural, né? Ela vai ficar anteriorizada. Fica, exemplo desse bonequinho aqui, ele está em pé, ele vai acabar ficando anteriorizado, o ponto de equilíbrio dele. Tá? Quando isso ocorre, ele gera na altura do diafragma um certo bloqueio. Tá? Isso já abaixa a oxigenação dele. Fazendo o quê? Fazendo com que ele perca, ele gaste, ele consuma muita energia e enfade mais cedo. A palmilha, além de melhorar o ponto de equilíbrio dele, faz uma reprogramação de articulação de tornozelo, correção de pisada, melhora do ponto de equilíbrio, melhorando a propulsão dele, melhorando a oxigenação, porque ele vai subir, vai melhorar o comportamento em 0 grau na gravidade e vai melhorar a propulsão e a oxigenação também. Então, muitos corredores que começaram a usar a palmilha de reprogramação melhoraram muito seus resultados, assim como atleta de futebol. Atendo o pessoal do Foz Futsal, cataratas, outras modalidades amadoras também. Tenho palmilha minha, falando aqui, tá no mundo inteiro, em pé de jogadores famosos em grandes clubes. Legal. Tá? Tenho na Europa, Japão, África, Ásia, tem vários países, eles vão jogar quando retornam ou estão retornando ao Brasil. Ó, confecciona um par, 2 pares de palmilha para mim, tá? Alguém, um parente, buscar, eu mando por correio até onde a residência, a pessoa leva. Eu fico até lisonjeado. Semana passada eu fiz uma publicação assim, né? Que as nossas palmilhas já alcançou o mundo. Olha que tá? legal. Temos várias palmilhas. Olha que legal. Na seleção brasileira. A última que eu mandei agora foi para Itália. Tá? Uma menina que é jogadora de basquete, também jogadora da seleção de basquete brasileira, usa as minhas palmilhas. Olha, que maravilha. interessante, né? Eu queria que você mostrasse pra gente no bonequinho qual que é a postura que, assim, não é a postura correta, mas que a maioria tem. Você estava comentando antes, que a pessoa fica mais Depois dos 40. frente. Sim, após uma certa idade, a tendência nossa é dar uma mudada, né? E, digamos assim, ó, a exemplo A desse... pessoa pode ver isso no próprio espelho, ela vai ver, né? Vai. A postura, a pessoa acaba ficando anteriorizada, assim, ó. O ponto de equilíbrio dela não fica mais totalmente retinho, ela fica anteriorizada. Mas não é reta como tá aqui, tá? Primeiro sintoma, a pelve, alteração pélvica. Ou uma anteroversão ou uma retroversão pélvica, o que vai acarretar dor na lombar. Grande parte dos problemas de dores na lombar, a maioria, sendo sincero, está a essa situação, anteroversão pélvica ou retroversão. Quando, digamos assim, uma menina é atleta da academia, faz musculação, o desejo dela é o quê? Crescer o glúteo, aparecer os músculos, coxa, panturrilha, tá? Alguns músculos. Aí vai fazer uma avaliação, nós identificamos que ela tem lá uma retroversão pélvica, tá? Aquele glúteo, ou é aquele bumbum empinadão, tá? Fica assim, ou é aquele glúteo para dentro, tá?
com o quadril para dentro. Sim. Tanto um quanto o outro causa-se encurtamentos. Quando tem encurtamento muscular, não vai acontecer o resultado, vai acontecer dores. Tá? Se não fizer uma reprogramação, se não identificar essa causa, a princípio, vai gerar prejuízos musculares. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Um grupo vai causar atrofia e outro hipertrofia. Aonde ela quer que cresça, não vai crescer, porque está encurtado. Vai ter que fazer mobilidade para melhorar o resultado nesse caso. Tá? Mas respondendo à pergunta, o que a maioria das pessoas não sabe, não tem conhecimento, é que a partir de uma certa idade, ou por sedentarismo, trauma, herança genética ou idade mesmo, tá? Quando você está com o seu ponto de equilíbrio alterado, automaticamente já está gerando compensações estruturais. Porque as articulações, elas são posicionadas uma sobre a outra, é um encaixe perfeito aqui, ó, tá? Quando você está anteriorizado, você vai perceber que vai começar já a gerar alterações, o ponto não vai ficar exatamente em cima. Isso vai começar a causar lesões, luxações de tendões, luxações musculares, e vai começar a gerar dores. Então, a necessidade da reprogramação postural é muito grande. É difícil envelhecer. A partir de uma... Não, você vê aquele senhorzinho andando na rua, cara, totalmente tortinho, não precisava chegar naquilo. Porque ao mesmo tempo você encontra outro, ele tá com a erguidinho, andando retinho, bonitinho, entendeu? Ele nem tá gordo, ele tá magrinho e tal. Por quê? Ele aprendeu o caminho das pedras ao longo do tempo, que se ele tiver uma boa respiração, ele tem boa oxigenação celular, ele tem mais disposição, mais energia, mais memória, não vai cair no esquecimento, a memória dele vai estar ativa, tá? Por quê? Quando tem uma boa postura, ele tem uma boa memória, porque a saturação fica maior. A postura e a respiração são os fatores primordiais. Isso é associado. Quando você tem uma má postura, você tem uma má respiração. Sim. Tá? E a respiração ruim começa a gerar problemas. Por quê? A saturação fica baixa, tá? A oxigenação celular fica baixa, não acontece transformação de massa. A pessoa começa a ficar desanimada, tá? É uma série de coisas. No aprendizado, por exemplo, porque já pegando carona em crianças, criança com alterações. Eu até queria que você falasse sobre crianças depois. Assim, qual que é o... Não é o sintoma, né? Qual que é a postura que mais aparece nas crianças? Assim, se é o pé chato, o que mais acontece com as crianças em relação à postura, mas pode concluir aí. Tá, em criança em si, no geral, o que mais acomete hoje é a diferença, por exemplo, tornozelos em valgo, pé plano, rotações. Grande parte das crianças apresenta rotações. Como que é essa rotação? Rotação, quando a criança anda, quando joga os pezinhos para fora, é menos prejudicial. Mas quando está jogando para dentro a rotação, o movimento do pé interno, ela está com encurtamento muscular ou então alguma alteração de pisada grave. Começa-se com a pronação. O pé plano gera pronação. Começa a pisar para dentro. Até o tornozelo fica para dentro também, né? Tornozelo em valgo, calcanho em valgo, pé plano e pisada pronada, tá? E aí começa a gerar os encurtamentos musculares, por exemplo, o músculo da coxa, que é o músculo cerátil, o músculo bracial, tá? Que é o que mais provoca a rotação. Músculo adutores, tá? Começa a encurtar esses músculos conforme vai crescendo e a tendência é cada vez mais ter rotações. Tá? Em criança, por exemplo, a palmilhinha, chamada palmilha LM, essa palmilhinha infantil aqui, ela tem grandes funções. Quando o médico prescreve, por exemplo, sempre vai resolver grande parte dos problemas da criança. Na primeira infância, ainda quando já está se formando o arco plantar, ou ainda não se formou, ou então já está no período final, 8 aninhos de idade, não formou o arco plantar, é onde os pais vão intervir com a palmilha. Pode se intervir antes? Pode, de forma de prevenção, não há prejuízos, tá? Mas se não, esperar 6, 7 anos para começar. Arco longitudinal medial, é o arco que faz o quê? Ali melhora a projeção do arco plantar. Evita-se a pronação excessiva, tá? Abaulamento de arco. Uma cunha varizante de retropé melhora o posicionamento das articulações de calcânio, tornozelo e joelho. Tá? Quando esse arco está no meio do pé da criança, automaticamente aquele joelhinho fechado assim, ele vai começar a sofrer uma abertura, vai melhorar o posicionamento também. Então, em criança, além de melhorar o posicionamento de articulação,
traz grandes benefícios para a criança, benefícios. para uma atividade física e inclusive a palmilha proprioceptiva em criança, tá? Pode melhorar o resultado do aprendizado. Tá? O déficit de atenção, por exemplo, déficit de aprendizado, grandes partes, pode estar associado a alterações posturais da infância. E grande parte das crianças apresenta-se escoliose por formação de pé plano. Quando tem um lado plano e outro lado em desenvolvimento, ali na altura do quadril está com diferença de altura. Isso vai fazer o quê? A coluna vai ter uma escoliose. Então, de forma o preventiva. correto é de criança, desde já fazer uma avaliação. É aquilo, por exemplo, as informações que nós temos, o conhecimento que nós temos por até conviver com outras pessoas da Europa, né, alguns amigos que hoje trabalham diretamente lá, né, algumas formações que a gente tem. Grande parte da população, já por incentivo de prevenção, usam palmilha desde a infância, né? É diferente de alguns países. Nosso país, por exemplo, que vai usar palmilha quando o pé dói. Sim. Não é o correto. Deve ser, Né? O legal seria... Na verdade, assim, quando o pé dói, não. Quando dói outra coisa, que vai no médico e daí mas a se maioria, descobrir que é quando o pé. dói no pé, ninguém só procura o pé. não. Ó, se eu falar pra você que atendo Dói vários as clientes durante o pernas. mês, durante o ano. Se alguém chegar e falar pra mim assim, ó, eu tô com dor no quadril, eu vim te procurar fazer eu vim uma te avaliação. procurar porque eu tô com dor no existe. joelho. Não. Quando Vem dói no pé. procurar quando Porque tá com dor no nos pé. pés. A pessoa quando tem uma informação que é um pouco mais esclarecida, Aí. ou ela passou por uma fisioterapia, ou por um médico, ou leu algum artigo, ou procurou informação, seja na internet ou nos livros, ela vai saber que ela está com uma diferença de um lado para o outro, uma dissimetria, uma sobrecarga lateral, Gente. um arco pé plano adquirido, ou uma pisada errada, pronada Sim. demais, supinada demais. Grande parte da maioria é pronação excessiva, tá? Ela vai ver que o joelho dela está doendo porque ela está com um A problema de pronação pisada. excessiva, como que é? Você pode mostrar aí? A pronação excessiva é aquela pessoa que pisa totalmente para dentro, assim, ó. Quando entendi, anda, joga entendi, tudo. E tem um pé entendi. plano demais e joga toda a pressão sempre interna, sempre assim, ó. Tá caminhando, Sim. sempre para dentro, assim. Entendi, Tá? Então isso dá para melhorar como? Um arco plantar faz Uma já... palmilha já vai melhorar já a qualidade vai de vida. ajudar muito, Tirar as bastante, dores, outras E me diz uma coisa, isso aí ele vai adquirindo durante o tempo de vida. Um idoso, por exemplo, às vezes ele não tinha o pé pronado quando era criança, tudo, mas depois ele foi, que nem você falou antes, por algum trauma, por alguma coisa. Mas como que vai chegando assim? Pela idade mesmo que ele vai... Nem sempre é a idade, sabe, Laércio? Existe a diferença assim, ó. Se uma pessoa chegou na terceira idade, mas ela não foi uma pessoa sedentária a vida inteira, ela teve sempre uma atividade esportiva, tal, ou alguma coisa assim que fortalecesse a musculatura dela, ela vai ter poucos prejuízos musculares e poucas alterações. Vai ter alterações da idade? Vai, tá? De forma de prevenção, ela pode usar um calçado correto. A informação, por exemplo, do idoso. Nós colocamos um calçado no idoso que é bonito. Vou dar um sapato para o meu pai, vou lá e compro um sapato para ele. Calçado de idoso, para começar, tem que ser um sapato confortável, um sapato macio, E que evite sapato quedas, leve, né? sapato que não aperte os pés. Né? É assim que funciona. Vou lá e compro uma bota para o meu pai, um sapato com drop alto atrás. Né? E aí começa as compensações. Sim, entendi. Além disso, vai alterar sim o ponto de equilíbrio, vai alterar o posicionamento de articulação, é comum, é normal. Porque do da idade, envelhecimento. envelhecimento, tá? Fica mais rígido e tal, é normal. Por isso que o idoso devia praticar uma atividade física. Sim. Entendeu? Como forma de prevenção, não ficar sentadinho, fazer alguma coisa, uma caminhada, um exercício, uma coisa ou outra. Grande Se parte puder, não faz, é até normal. uma musculação para fortalecer os músculos. Exatamente. E evitar a queda, né? Exatamente. E aquela palavra simples assim, traduzindo. As palmilhas, ela tem um efeito muito bom, digamos assim, correspondendo no ponto do pé sobre o sistema podal, ela estimula os grupos musculares. Isso você falou. Eu quero que depois você me responda, que até você falou, que você confecciona. Que também as palmilhas, elas estimulam alguns órgãos, né? Você faz... Sistema visceral. Isso. Como que funciona? Na reflexologia, por exemplo, existem os pontos chamados meridianos, que são pontos do yin.
Tá? Cada ponto do pé, ele corresponde a um órgão interno do nosso sistema visceral e até mesmo o nosso sistema cabeça, coração, pulmão, fígado, tudo. Tá? Quando na modalidade da palmilha de supressão, que são pontos sobre a palmilha, tipo aquelas palmilhinhas que vem com magnético, que vem da China e tal, nós não usamos aquilo, nós usamos palmilha confeccionada. Todas as palmilhas devem ser confeccionadas sob medida. Se não for sob medida, não vai ter um efeito real, tá? Esses pontos de supressão, quando ele pega exatamente no ponto correspondente a deficiência que a pessoa apresenta, por exemplo, tem uma constipação intestinal, né? Tem uma dor de cabeça frequente, sistema urinário, retenção de líquido, a tireoide é lenta, não funciona corretamente, tá? Não tem problema, fiz os exames, não tem problema, mas ela tem retenção de líquido, sempre está gordinha, toma tudo quanto é tipo de remédio, veneno de rato e nada melhora. O que acontece? Começa a estimular a glândula tireoide através do ponto do meridiano do pé, ela vai despertar, porque o sistema visceral é lento, tá? Ela vai começar a trabalhar um pouquinho mais, isso vai resolvendo algumas questões, tá? Sistema visceral lento, quando não estimulado, ele não vai ter um bom reflexo. A reflexologia traz ali essa ferramenta, que seja lá uma sessão de reflexologia ou até mesmo nas palmilhas com ponto de supressão, causando um efeito melhor aí. Legal. Tá? Eu atendo algumas madames da cidade, tá? Aquelas slim, totalmente slim, que usam palmilhinhas com ponto de supressão, tá? É uma bolinha de látex, ela não molesta o pé, ela é tipo massageadora. Olha que legal. Na verdade, na reflexologia existe duas finalidades. Uma é a massagem, estímulo constante, e a outra é aquele ponto de dor. A dor para quê? Para despertar de uma vez o órgão, tá? Como a palmilha a pessoa vai usar todo dia, semana inteira, ou 2 dias por semana, então ela é um pouco mais tranquila, ela não causa dor, ela causa apenas uma pressão sobre o ponto correspondente. Interessante. Até agora a gente só falou dos benefícios da palmilha, mas a gente ainda não falou do maior vilão que faz com que você use uma palmilha, que as mulheres usam muito. Na verdade, grande parte das mulheres elegantes hoje usando um salto alto, né? Lá na frente ela vai ter joanete, nem todas, mas grande maioria vai ter, tá? E aí ela vai ter que fazer a recuperação dessa joanete, ou é cirúrgico, tá? Ou grande parte me procura fazer uma recuperação do músculo intrínseco ou extrínseco ali, que tá a parte do primeiro metatarso, a musculatura da frente do pé, ela já perdeu o posicionamento, né? A posição da articulação do metatarso já está em cima dos outros. Alguns casos não tem mais, é cirúrgico mesmo, tá? Tem que procurar um médico, ortopedista, vai marcar para ela uma cirurgia de correção de joanete para fazer. Não vai recuperar a musculatura. Dependendo do quanto ela tá, como tá o músculo do peito do pé dela ali, tá? A palmilha, desde que pare de usar o salto. É uma das regras para melhorar. Tá? Pode até recuperar grande parte da musculatura do pé e grande parte daquela alteração óssea de joanete. Em alguns casos não tem mais solução. E qual seria o calçado ideal assim, para o dia a dia, tanto para o homem quanto a mulher? Para a mulher que quer usar salto, o considerável seguro para ela, para não correr tantas alterações, no drop no máximo em 4 centímetros, que ele taca o quadrado. Tá? Mas é o que não uso, que é mesmo aquele de 10, de 8, que é grandão, é mais elegante. Que é mais fino que você E pressão na frente do pé, muita pressão, causa porque o bico é mais estreito. Então, em consequência, lá na frente é joanete. E o homem tem algum calçado que prejudica? Claro que tem. Bota, por exemplo, bota com apertamento na frente, alguns tipos de sapato social, também apertando na frente do pé, vai desenvolver alterações do antepé. Esses calçados aí, sapato bico fino, então é prejudicial. Laércio, não é sempre que digamos assim, eu vou usar um sapato com um bico apertado, tá apertando meu pé. Cara, eu vou ter joanete, depois eu faço uma cirurgia. Tá? Existem várias patologias do antepé que são provocadas por calçado errado. Uma delas pode ser bunionete, que é a joanete do quinto varo, do quinto metatarso. Tá? Pode ser joanete no primeiro metatarso, que sobe para cima dos outros. Pode ser neuroma de morto entre o segundo e o terceiro metatarso. Tá? Pode ser metatarsalgia.
Pode ser uma tendinite de flexores curto ou flexores longo, de baixo, atrás do primeiro metatarso, tá? Pode ser a joanete. E a dor disso aí? E a dor. E o desgaste de musculatura do peito e do pé também. Tá? Existem várias situações que o calçado errado provoca. É sempre a dica que eu dou. Alterne calçado. É isso que eu ia perguntar. Quando pra você alterna calçado, você muda a tua pisada, o efeito do calçado alternado, o efeito proprioceptivo dele, vai causar com que você mude o posicionamento de pressão, a distribuição de pressão. Quem faz isso, por exemplo, alternando calçado constantemente, às vezes é necessário usar uma palmilha. Tá? E quem está usando a palmilha tem essa alternação também de calçado? Tem que fazer? Quem utiliza a palmilha? Deve fazer. Quem está usando palmilha, que já tem alteração, que chegou no quadro de usar uma palmilha, tá? Eu usei quanto tempo eu tenho que usar? Não tem contraindicação. Você pode usar o resto da vida, vai ter só benefícios, tá? Desde que seja feita sua medida para as correções anual. Correto? Isso aí que eu queria perguntar, porque assim, Até quando, aqui você tem um problema, né? Tá, É. você tá usando isso aqui, um relevo maior, aí conforme você vai acertando a pisada da pessoa, vai mudando com o tempo também. Olha, Alex, quem tem alteração ortopédica, ele não vai mudar, a não ser que seja cirúrgico, com artrodrese ali, para fazer com que fixe o osso numa altura maior, tá? Tem um pé plano, digamos, helicoidal, um pé plano, aquele que tem um abaulamento para dentro, tá? Totalmente plástico, Sim. tá? Tem uma rotação interna em valgo demais, sim. tá? Alterações ortopédicas. Na vida adulta, por exemplo, não vai melhorar se não for cirúrgico. Verdade. Tá? Então ele vai ter que constantemente continuar usando palmilha para melhorar a pisada dele e a marcha, né? O correto, uma palmilha de reprogramação postural. A indicação correta é a cada 4 semanas passar por uma reavaliação, tá? Por quê? 4 semanas vai mudar algumas coisas. Se a pessoa está num tratamento de fisioterapia, de RPG, de osteopatia, fazendo isso a cada 4 semanas, quando ela chegar no final do tratamento, ela vai ter uma melhor postura total, né? Então a cada 4 semanas nós alternamos a palmilha dela. Sim. Em alguns casos não há necessidade de trocar, mas em alguns casos sim. Uma tá, pessoa, entendi. digamos assim, eu atendi agora recentemente uma menina, ela não tem alteração ortopédica de tornozelo, calcânio, joelho, nenhuma rotação, nada. Mas ela estava com uma dor embaixo do calcanhar e uma dor na frente do pé dela, tá? Dor, patologia podal. Pressão no primeiro metatarso por causa da pronação e esporão de calcânio atrás. Ela pisa pronado, a pisada dela é pronada. Só que para compensar, ela começou a pisar lateral do pé para não doer. Sim. Então, durante a avaliação, eu identifiquei que ela pisa pronada, jogando a pressão no primeiro metatarso, mas ela estava supinando o calcânio. Acho que é aquele caso que eu falei para você, tá? O dia que você fez a tua avaliação. Sim. Você estava jogando a pressão para um lado, tá? Então, a pisada dela dominante não é supinada. Isso automaticamente, depois de 4 semanas, ela vai melhorar a condição de dor do esporão, da fascite plantar, vai ter que fazer uma palmilha correta para ela daí. Na parte da reprogramação, assim que ela cuidar do encurtamento muscular ou do fortalecimento muscular, vai mudar a postura dela. Entendi. Não está fazendo um RPG, organizou, está reorganizado total, a osteopatia também, também tem que alterar a palmilha. Tá, e daí a pessoa fez o tratamento, reorganizou tudo. Não vou mais usar palmilha. Não, aí ela vai Pode usar voltar? A última avaliação dela vai ser uma palmilha para manter aquele resultado. Aquela palmilha ela pode usar o ano inteiro daí. Tá? Uma palmilha definitiva para um ano. Mas, pra um ano. não, resolvi não usar mais. Aí não usa. Daí, Se mas apresenta- pode voltar daí esse problema? Em alguns casos, sim. Tá? Em alguns casos, se a pessoa tem, por exemplo, hipertônica, muito curta, a musculatura muito atrofiada, tá? Ou ela tem frouxidão ligamentar, Vai voltar. pode voltar. Nossa, é muita coisa, gente. É. De forma preventiva, né? Sim. O correto seria usar constantemente. Faz Eu- parte do... Eu falo para alguns amigos, né? Quando eu era militar, por exemplo, os militares da minha época era tudo slim, tudo fininho, tá? Nenhum era gordinho, a maioria, a nossa geração lá de 50 anos, tá? Então, hoje eu encontro alguns, os caras tão Sim. bem gordinho, bem forte, Sim, bem sim. gordinho e tal. A maioria tá acabado, cara, entendeu? Aí ele pergunta pra mim e pro rapaz lá de Maringá, o que é que vocês comem que vocês estão assim? Eu tenho mais de 50 anos, né? Primeiro, eu tenho 1 hora minha. Essa hora minha é cuidar da minha mobilidade,
do meu fortalecimento muscular. Eu vou para academia, eu faço uma hora de academia, mas primeiro eu faço os alongamentos, né? Outra, eu uso palmilha como forma de prevenção constantemente, tá? Todo dia, alterno o calçado constantemente, Sim. tá? Então isso traz o quê? Além de uma melhor oxigenação, mais energia, melhora a memória, mais disposição. Eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã. É a hora que eu acordo para arrumar o café das minhas crianças, para levar para a Sim. escola. 7h30 eu terminei, chego em casa, vou tomar um banho. E aí eu venho, trabalho o dia inteiro e vou até 10, 11, meia-noite, 1 hora na confecção. Precisa que o No corpo... outro dia, de novo. Se eu não tiver a disposição e energia, entendeu? Não aguenta, né? O Domingos, eu queria que você só desse uma reforçada aqui no que é dismetria. O que é dismetria? É aquela diferença da altura da cintura, tá? O quadril tem que se portar assim os dois lados, tá? A cabeça de um lado e do outro também. A cintura pélvica, tá? A altura do quadril. Quando um lado está mais baixo, a pessoa está andando com a sensação de uma perna mais curta. Ela está gerando o quê? Uma sobrecarga lateral. Uma compensação que está jogando pressão sempre no lado. Os problemas são, vai ter dor. Ali o músculo interior do glúteo vai começar a comprimir o ciático. Vai ter dor descendo a lateral da coxa. Vai ter sobrecarga no joelho, vai doer o joelho, vai doer o tornozelo e vai doer a lateral do pé. Tá? Quando não cuida da dismetria, além do problema de coluna, Sim. vai doer lombar e outros pontos também. Pode-se causar-se uma escoliose. Tá? Se for um adolescente, uma criança em desenvolvimento, causa-se uma escoliose. Em adulto vai ter problema de hérnia de disco, achatamento de vértebra, desgaste de cartilagem, pressão maior nos discos, que vai gerar muitas dores. Você até, não sei se você comentou, não sei se foi agora, se foi antes, da menina, da mãe, que o menino estava jogando basquete. Sim, eu atendi a semana passada, tá? Um caso, um garoto de 14 anos, que o pai colocou ele numa escola de basquete, ele treina por 5 horas. 5 horas de atividade do basquete. O sonho dele, sonho do pai, é claro, que o garoto se torne um jogador de basquete. E ele começou a ter problemas de dores, muitas dores, membro inferior, coluna, lombar, tronco, né? E eu fiz a avaliação dele postural e a posturológica também. Fomos verificar encurtamento de tendões, encurtamentos musculares. Sim. A hora que ele tirou a camiseta para fazer a primeira análise muscular, eu já vi que ele tem alteração, uma báscula cruzada, chamado. O ombro lado direito é baixo e a pelve lado esquerdo é baixa. Não é dos dois lados, ela é cruzada. Ah, entendi. Quando uma pelve do lado esquerdo está mais baixo e o ombro do lado esquerdo está mais baixo, essa situação aqui. O ombro estava assim, ó, assim. Isso aqui. Tá. Tá? Ah, entendi. O braço, com os bracinhos Gente. junto aqui, ó. Esse lado existe uma distância, você viu essa Sim. diferença desse? Sim. Né? Eu mostrei pra mãe, ó mãe, essa criança tá sugestivo de escoliose. Vou te mostrar por quê. Primeiro mostrei no tronco dela, aquele tronco torcido. Ombro mais baixo, pelve mais baixo do outro lado. Por trás, mostrei também, pedi para ele fazer uma dorsiflexão. Quando ele fez a dorsiflexão, a coluninha dele estava Já dá. a parte do tronco lateralizado com uma curvatura. Perguntei o sintoma de dor. Onde dói? É aqui? É aqui que dói. Onde está gerando pressão? Na parte da curvatura, a parte interna estava com pressão. E a parte da lombar, a parte interna por dentro também. Ou seja, o tronco por dentro aqui e a lombar por dentro aqui. Daí ele falou para a mãe, expliquei para ela o que é escoliose, mostrei no mapa, no computador, tá? Mostrei tudo para ela, expliquei, você vai voltar, você vai marcar uma consulta com o médico, tá? Vai explicar para ele que passou por uma análise de biomecânica para palmilhas. Não é o caso de palmilha, temporariamente você vai usar essa palmilha de compensação para melhorar essa escoliose. Você vai fazer raio-x, vai procurar o médico, ele vai prescrever um tratamento correto para o teu filho. Se é fisioterapia, RPG, pilates, mobilidade, o que está acontecendo com ele. Sim. Tá? O que não pode é treinar 5 horas de basquete, com uma escoliose como ele está. Né? Daí ela correu, foi pro médico, marcou o médico e tal, fez o raio-x,
a situação real, menino com escoliose. Imagina. E a mãe nunca tinha prestado atenção, eu não sei se falta informação ou nunca prestou, achou que era normal aquilo mesmo. Porque às vezes sabe? também tá no Não dia a dia, sabe, você né? acaba não percebendo isso também, né? Mas é uma coisa assim, cara, se você vê, por exemplo, uma criança torcida, alguma coisa Chama errada, não é atenção, comum. né? Por exemplo, o meu filho, que a gente trabalha o dia inteiro, faculdade à noite, praticamente a gente vai para casa só para dormir. Quem viu isso foi minha mãe. Ela sentada lá, tá com ele o dia todo e observou. Laércio, ó, tá estranho, tá assim. Aí que nós fomos buscar um médico. Aí, né, chegamos até você e aí iniciamos o tratamento. Tá bem melhor já. Olha aí. A palmilha prescrita pelo médico, por exemplo, o tratamento, ele já faz ali na hora a análise, Sim, tá? Aqui em Foz tem um ortopedista pediátrico muito bom, tá? Ele olha olho clínico, já olhou, palmilha inicial, vai começar com a palmilhinha, arco longitudinal medial, cunha varizante e retropé, para quê? Atender correção de pisada, posicionamento de articulação de tornozelo, calcâneo, melhora do joelho. O Gustavo já estava assim, né? Mostra para Melhora a pronação. O caso do Gustavo, por exemplo, ele está com a rotação, né? Além da rotação, o pezinho plano, o pé achatado, os joelhinhos fechadinho. Assim, né? Tem bastante criança com esse problema. Na infância a maioria são assim, tá? A maioria. De forma de prevenção, se os pais seguirem a dica para melhorar, não terão jovens e adultos com sérios problemas. Sim. Grande parte dos adolescentes hoje está gerando cifose, lordose, lombalgia, escoliose, dismetria, rotações, encurtamentos musculares, por falta de prevenção e atividade física. Exato. Os jovens de hoje têm mais do que antigamente. Tem, muito mais. O celular, antigamente eu acho que até contribui, que leva o sedentarismo, Isso. né? Tava todo mundo na rua antes, jogando Sim. bola, subindo em árvore. A cervicalgia hoje está pegando menino de 12, 13 anos já com grandes problemas de cervical. O peso da cabeça sobre o celular aqui, vai quase uns 20 quilos. Entendeu? Quando começa, vai indo. Se o menino for grande, por exemplo, magrelão, altera mais ainda. E aí o erro que o jovem comete, ele tem cifose, ele tem cervicalgia, ele tem lombalgia, encurtamentos musculares, né? E ele vai direto para academia para ganhar massa. Estraga tudo. Estraga por quê? Porque ele está com vários encurtamentos musculares. É isso que eu ia te perguntar. Encurtamento muscular, ele é... Por que a pessoa tem? É genético? Também. Tá? Primeiro posicionamento, a postura. Grupos em desuso. Alguns grupos usam demais, outros não usam. Sim. Tá? Postural. Então começa a causar encurtamentos. Se a pessoa é magra e hipertônica, ela tem pouca água nas células, e ela tem um músculo mais firme, mais durinho, aquele menino que é magrinho, mas é musculoso, tá? Aquilo tem uma tendência de ter bastante encurtamento. Uma das causas maiores que existe são as rotações, tá? É desequilíbrios postural causado por encurtamento. Anteriorização pélvica, aquela pessoa que tem a bunda para dentro, tá? Ou aquela menina que tem uma lombar assim com a bunda empinadinha. É outro prejuízo para a postura, tá? Possivelmente, ela passou a fase da adolescência, assim que ela tiver uma gestação, ela vai ter fraqueza de músculo abdominal. É onde aparece o crescimento da saliência abdominal. Olha, gente. Tá? Por quê? Fraqueza muscular. Aí eu vou para academia fazer o quê? Vou fazer abdominal na academia, fazer atividade abdominal. Só que o músculo interno aqui, chamado epsoa, ele é mais forte, mais resistente do que o músculo da barriga, do grupo, do que o músculo abdominal. Quando a pessoa começa a fazer abdominal constantemente, ela vai causar encurtamento maior na lombar. Porque ela vai fortalecer o músculo interno, a pessoa. Então, se não tiver a orientação de um profissional de educação física, ou de um fisioterapeuta, ou de uma outra pessoa que está orientando, ela não está se ajudando, ela está se prejudicando. Eu só acho que a prevenção é o melhor de tudo, porque... não é... Meu amigo, para você fazer tudo isso aí hoje... Laércio, mas nem todas as avaliações, por exemplo, estão sugestivas à palmilha, tá? Existem pessoas, por exemplo, que acham que tem algumas alterações ortopédicas, podal, distribuição de pressão irregular, alguma coisa assim, e ela não tem nenhuma sugestão para palmilha. O que ela pode ter mesmo, às vezes, encurtamentos musculares. Mas no sentido que eu quero falar, é assim...
nós mesmos criamos nossos problemas, porque a gente não se cuida em nada. A gente só quando começa a dor mesmo, que aí tem que passar por vários profissionais para descobrir o que é. Uma comparação. Você vai comprar um sapato, você compra ele porque é confortável ou porque é bonito? As mulheres. Hoje A porque mulher é como que é confortável para bonito. mim. Porque é bonito. Cara, às vezes ela compra o sapato, usa uma única vez, apertou o pé dela, ela não usa mais. Bem isso. O homem também compra sapato porque é bonito, não é porque é confortável. Depois que você vai descobrir que o sapato tem que ser confortável, já passou dos 40. Hoje eu compro o confortável. Até os 40 você compra o sapato porque é bonito. Às vezes tá arregaçando o pé, ele tá arrebentando de dor, sabe? Desculpa a palavra. Mas é bonito, cara, eu quero usar ele, tô na moda. Entendeu? E não Igual é só quando isso. era mais novo, comprava uma camisa nova, usava no inverno. Ó, Sem blusa. é uma outra situação aqui, ó. O que acontece? O cara tem lá 1,80m, um baixo, não é tão alto, 1,80m. O cara é um magrelo, ele tá com cifose, aquela costa curvada assim. Tá? Que é bem normal aquela também. costona assim, ó, tá? E aí, ele tem 1,80m, tá assim. Ele vê aquele tenisão branco que o pessoal usa pra correr, tá? Que é tem assim? um drop dessa altura aqui, ó, tá? E ele vai comprar pro dia a dia. O que vai acontecer? Vai piorar. Vai piorar a situação dele. Tá, mas é bonito. É bonito, mas não para ele. A característica dele, o biotipo dele, jamais exigiria um calçado dessa natureza. Nossa, coitado. Como que ele vai saber aí? Informação. Ninguém Por que tem as pessoas informação de não nada buscam hoje. informação? Né? As pessoas não sabem nem por onde procurar. Eu já peguei várias situações das pessoas chegarem, eu falo sempre quando eu peço para a família, né, mando o endereço e tal, trazer um calçado como referência Que de você tamanho. não- Por quê? Porque o calçado nacional, ele atende um número maior. Você compra um 39, ele vem com tamanho 40. Alguns modelos, a maioria dos modelos, tá? Você compra um importado, além dele ser mais largo na frente, ele atende até um número e meio de diferença de tamanho, tá? Aí, como nós moramos na fronteira, eu falo, traga um calçado como referência de tamanho. A pessoa compra o meu sapato na Argentina, mais barato. O sapato da Argentina, 39 é 39. 40 é 40. Do Paraguai, a maior parte do número também. 39 é 39, 40 é 40, exceto os importados. Tá? Então eu peço, traga um calçado para me saber que tipo de calçado ele usa. Eu já atendi algumas situações, a pessoa tem uma pisada hiper pronada, aquela pisada demais para dentro, tornozelo em valgo, quase pisando em cima do osso ali do calcanho, do malelo, tá? E ela foi comprar um tênis na loja, o vendedor vendeu para ela um tênis para pisada supinada. Aquela cunha externa, essa cunha aqui, ó, no tênis, Sim, jogando a sim. pisada dela, porque o cara pisa supinada é para fora. Tá? Compra um tênis que joga a pisada para dentro, e aí ele já pisa pronado com o Quer tênis dizer- aquele. Mas é um tênis para corrida, é um tênis bonito, mas não é o tênis para ele. Pra ela, olha. Tá totalmente errado. E o conselho de sempre é alternar calçado, desde que seja para a característica da pessoa. Porque a avaliação faz bem, Laércio. Além de ser da posturologia, a avaliação do postural para definição de palmilha, tá? Quando a pessoa vai procurar uma palmilha, procura um posturólogo ou um fisioterapeuta com conhecimento em biomecânica e posturólogo também, tá? Ele vai fazer a mesma avaliação que eu faço. Eu sou um pouco mais específico, gosto de analisar detalhezinho, sou muito crítico na minha avaliação, tá? Ela vai sair lá do consultório, além dos encurtamentos de tendões musculares, tipo de pisada, biomecânica do pé dela, se tem diferença do arco plantar de um lado para o Sim, outro, sim. tá? Tipo de calçado que ela vai usar. Olha que interessante. Tá? Você está usando um calçado totalmente irregular para você, está errado. A tua metatarsalgia que você está gerando hoje está associado ao calçado que você usa. O drop é nas alturas. Tá? A pessoa já tem encurtamento, já tem cifose, é muito alto, pisa muito pronado, tá? Alteração no ponto de equilíbrio. Então ela vai saber, ó, você tem que alternar o calçado, mas o calçado correto para você. O correto mesmo é a pessoa buscar mais informação hoje em dia. Tem o Dr. Google, né? O Dr. Google pode auxiliar, pelo menos, a buscar os profissionais. Mas né? ele deu uma dica. Sabe como né? é a Alternar. avaliação postural? Nós estamos falando de avaliação, mas até agora eu não falei não falamos como é como- a avaliação. Tá? A princípio a pessoa liga lá no consultório, fala comigo ou com a secretária,
eu quero agendar um horário para uma avaliação de pisada, tá? Se ele vai buscar, por exemplo, numa loja em que não tem muitos recursos ou muitas informações, é pisada para o quê? É para palmilha, tá? Eu não uso, por exemplo, ferramenta artificial em que vai dar um resultado na hora, tá? Eu vou analisar detalhezinhos para saber. Primeira parte, o começo da avaliação, a biomecânica do pé. Nós temos no nosso pé 3 arcos. São o arco longitudinal medial, que é o arco do meio do pé. O arco que sustenta, é quando eu piso, solto o peso dele, ele vai absorver a pressão ali para não dar atrito, choque no tornozelo, no joelho, no quadril. Tá? Então, analisando a biomecânica do pé da pessoa, começo por ali. Sim. Você tem um tornozelo em valgo ou em varo, tá? Tem um calcânio em varo ou valgo, tem um arco plano, médio ou baixo. A altura dos arcoplantares, se os dois têm a mesma altura sem carga e com carga, se ele abaixa 1 centímetro, meio centímetro ou 1,5, quando os dois pés estão com carga, qual é a pisada da pessoa? Se é pronada, supinada ou neutra, se ela descarrega totalmente no primeiro metatarso ou é supinada, joga em cima do 5º metatarso. A função do pé, se ele é flexível ou não, tá? Se o arco lateral dele também é funcional, se tem encurtamento de tendões. Puxei o tendão dele ali e vi que não moveu, totalmente duro, não tem flexibilidade. Ali está um problema também, tá? Então, analisando a biomecânica do pé, a gente descobre muita coisa. A pessoa vai no médico, eu tenho esporão de calcânio, vai fazer uma palmilha para esporão, tá? Vai resolver, vai tirar a pressão, vai fazer uma injeção ali de corticoide para melhorar aquilo ali, uma filtração, tá? Vai sarar. É a solução? Não é a solução. A causa tem que ser identificada. Na maioria dos casos de encurtamento de tendões e panturrilha, é que gera a fascite plantar e o esporão do calcânio. Quando não trata a causa, o problema vai acontecer de novo. Tá? Então, começamos pela biomecânica do pé. Aí vamos subindo, tornozelo, joelhos. Qual tipo de joelho? Varo ou valgo? Tá, quadril. Diferença no quadril. Tem dismetria ou não? É anteroversão ou retroversão? Tem cifose? Tá? Tem dismetria? Diferença de altura? Tá? Fez um movimento em dinâmica, chamamos, como vai andar, para a gente verificar. A pessoa tem uma rotação coxofemoral, o joelhinho dela joga para dentro dos dois quando anda. Tá? Tem uma rotação externa. Tá? Ela anda jogando sobrecarga lateral quando anda. Um pé pisa supinando, o outro pé pisa pronando. Ou os dois são pronados. Tem que analisar todos esses detalhes antes de definir uma palmilha. São vários detalhes para que chegue à conclusão de como vai ser uma palmilha eficiente para a pessoa. E que só com avaliação que pode ser feito isso. E aí ainda existe um encurtamento muscular, que vamos verificar, tá? Se apresenta dismetria, se a adolescente ou criança se tem escoliose, como está a mobilidade da criança no comportamento do cinemato do movimento, tá? Queixas, amnésia que vai passar, tem dor no quadril, dor no joelho, dor lateral, dor no piriforme, dor ciática. Tenho dor na panturrilha, tenho dor em cima do pé, embaixo do pé. Quando já vem do médico, isso é mais fácil, tem radiografia, tem um laudo, tem uma informação que chegou até ali. Tá? Quando vem com forma de prevenção, a gente quer identificar, localizar o que acontece, né? Quando é um caso de, por exemplo, posicional, uma dismetria falsa, eu não devo corrigir, compensar uma dismetria falsa. A pessoa tem os dois lados iguais, mas está com um posicionamento de pelve errado. O que vai acontecer? Quiropraxia ou uma osteopatia, alguém que possa oferecer uma liberação de tração ali onde está bloqueado para melhorar esse comportamento. Em caso de pessoas mais de idade, que tem muito encurtamento ou que tenha a frouxidão ligamentar, aí uma parte pode ser como forma de transferência de carga, uma cunha baixa, 1 milímetro, 2, 3, 4 milímetros no máximo, para que melhore o cinemato, o movimento, a marcha da pessoa. Se, por exemplo, você só faz essas palmilhas mediante a sua avaliação ou se outro profissional solicitar para você mandar tudo, você também faz? Faço, eu atendo pedido médico e pedidos de fisioterapeuta. Tá? Não somente da nossa cidade? Não, de qualquer cidade. Aqui eu atendo do Paraguai, São Miguel, Santa Terezinha, Medianeira, Cascavel, de outros estados. Inclusive, essa semana eu mandei para São Luís do Maranhão.
Isso. Tá? A pessoa mandou para mim as medidas da pessoa em PDF, mandou a prescrição médica, a palmilha piramidal. Eu vou falar sobre ela, é muito interessante essa palmilha, tá? Para crianças que andam na ponta do pé. Tá? Essa eu tenho uma aqui, vou te mostrar já. Ela prescreve uma palmilha. Solicito palmilha sob medida para correção de pisada. Cunha varizante de retropé, tá? Arco longitudinal medial, barra infracapital, barra metatarsal. O que o médico, o que o fisioterapeuta quer que eu insiro na palmilha? A única exigência que tem, a pessoa tem que ir até a clínica para tirar a medida do pé dela, para me inserir esses elementos exatamente nos pontos específicos do pé. A palmilha define-se em retropé, mediopé e antepé, onde começa, por exemplo, a articulação de tornozelo ali, tá? A parte posterior é do malelo para trás, retropé. Arco ALM são as articulações do meio do pé, tá? E aí a parte anterior, que é o antepé, região metatarsal. Então, quando termina uma, começa a outra. Eu não posso interferir com o arco plantar no antepé e nem na parte do calcanhar. Cada uma no seu lugar, tá? E muda. O tamanho do arco plantar de uma pessoa para outra muda. O tamanho do calcanhar muda também. A largura do pé, o posicionamento, o tamanho dos dedos, tudo muda. Esse aqui é um grande A minha exemplo, palmilha não é a mesma para você. Sim. Esse aqui é do um... Márcio, né? Não é Márcio, isso aqui é só mentira. Esse é um exemplo de palmilha, tá? Para pessoas de pé grande. Eu sempre mostro ela assim. Eu confecciono palmilha para qualquer tamanho de pé. Sim. Tá? Independente, seja, atendo vários casos, 40, 45, 48. Esse aqui tamanho? Essa é um 70. Ah, bom. Até 52 E eu já fiz existe? esse dia. Existe? Não, 70 o maior não. pé é de uma mulher lá do Oriente Médio, ela calça 58. 58. Tá no livro dos recordes, A gente pergunta e a Dos gente não Guinness. sabe, né? 58. Mas você Eu já fez vi que até são. qual Até tamanho? 52. 52. Eu fiz para um cara aqui de Foz, que ele é policial rodoviário, e fiz para um argentino esse dia atrás. 52. É uma lepa do É pezão. enorme, né? Domingos, para encontrar você hoje, como a pessoa pode encontrar você? Olha, eu atendo, pode encontrar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Carol Palmilhas, né? Carol E Palmilhas. eu tenho um consultório na clínica BF aqui no Boici. A BF é antiga, está há mais de 30 anos em Foz do Sim, Iguaçu. sim. É uma clínica de odontologia. Existe outro segmento lá dentro, como estética, né, hoje. E também a massoterapia para atletas de musculação, né, fisiculturista, quem quer melhorar o condicionamento. Eu tenho um consultório ali, na Edmundo de Barros 830, e através da nossa rede social, nosso telefone WhatsApp, Sim. né? Na minha rede social não vendemos nada, nós apenas informamos a respeito de palmilhas, benefícios, doenças de articulações, gerada patologias podais, esse tipo de coisa, tá? Sim. Não vendemos nada, não colocamos preço, estou vendendo, é tanto, não. Não, nada, é só Até informação porque mesmo. Tem que ser individual, uma consulta com você, individual, e você tem que fazer todos os testes, né? Eu não Então, tenho palmilha pronta para vender lá. O pessoal quer uma palmilha pronta. Não tenho. Minhas palmilhas são 100% confeccionadas sob medida. Cada elemento faz toda a diferença no tratamento de palmilha. Tá? Uma pessoa usa uma cunha de retropé, por exemplo, de 2 mm, 3 mm, 1 mm. Outras usam um pouco mais. Outra precisa... Eu tenho aqui alguns elementos, por exemplo. Todos os elementos são possíveis de inserir em uma palmilha. São uma variedade, tá? E Mas aquele mostrando aqui, triangular também que você comentou. esse tem 3 milímetros, tá vendo? Esse aqui já tem 6 milímetros. Então a diferença de espessura de um para o outro. Sim. Cada caso exige um, mas é claro que eu tenho também de 1 milímetro, 1,5 milímetros, tá? O melhor, elementos diferentes, tá? Sim. Memórias, EVA, Sim. tá? Tem borracha, tem latex, tá? Para Cada cada caso é um caso, tá? Sim. Cunha de compensação de dismetria também super leve, Olha, tá? que legal. Ela Exemplo, atende. Ah, sim. Esse daqui, né? Bem detalhado. Essa é uma palmilha proprioceptiva. Sabe qual é a diferença dela, Lars? Deixa eu te falar a respeito dessa diferença de uma para outra. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é a diferença. A diferença da palmilha proprioceptiva para ortopédica é que a proprioceptiva ela usa elementos finos, tá? Que ela vai fazer com que os grupos musculares e posicionamento eles se projetem melhor. Eles estimulam ele
a reorganizar melhor a postura da pessoa. Diferente da ortopédica, que às vezes ela obriga, ela é um pouco mais volume, ela é um pouco mais bruta. Tá? Ela vai exigir que suba aquilo na marra. Tá? É o caso de um arco, essa bonita aqui, ó. Tá? Olha a altura do arco, por exemplo. Tá? Tem pessoas que têm que ter um arco alto, não ortopédica. Não tem o que fazer. Tá? Ela não vai se reorganizar automaticamente. Ou ela é muito obesa, tem frugidão ligamentar, tem um pé plano demais, tá? Uma alteração ortopédica. Exige uma palmilha moldada nas condições dela. Tá? Para correção de postura na posturologia, nós usamos palmilhas finas como essa. E aqui que está X a questão. A maioria das pessoas não vai entender que essa palmilha vai fazer um efeito para ela, porque ela não está sentindo no pé, tá? Mas ela está fazendo o efeito esperado devido aos elementos inseridos nela. Ela é super eficiente. A palmilha de reprogramação postural é uma das mais corretas que existe no mundo, tá? Tanto aqui quanto na Europa, é a mesma palmilha, é a mesma finalidade, a mesma avaliação, a mesma reprogramação. A diferença é a consciência de conhecimento de cada pessoa. Quando eu entendo que meu ponto de equilíbrio vai melhorar, a minha propulsão vai melhorar, a minha distribuição de pressão do antepé vai melhorar com a barra infracapital, que é essa barrinha que está na frente do pé, eu vou usar ela. Mas não estou sentindo, parece que não tem nada aqui dentro, tá? Então não tem uma palmilha no pé. Eu estou com uma sobrecarga, já estou com dor no pé há muito tempo, mas não vou tomar um remédio, quero que a palmilha faça um efeito. Não vai fazer. Ela é de reprogramação. A palmilha ortopédica de forma mista, que eu te falei no início, é isso. Tá? Eu insiro todos os elementos sobre a palmilha e coloco sobre ela esse elemento aqui, ó. Que é esse látex vermelho, que faz o quê? Um conforto de calcanhar, uma distribuição melhor de pressão de retropé, uma distribuição de médio pé também, que é o arco plantar. Ela vai dar um conforto maior até na prática de uma atividade física, tá? E ainda a barrinha infracapital, um botão, uma cunha helicoidal, cunha de rotação como essa, tá? Existem várias finalidades, várias funções, existem diversos elementos para palmilhas. Essa aí é aquela triangular que você falou? Não, essa aqui é uma palmilha piramidal. Piramidal. É piramidal. Existem alguns poucos estudos, tá, que provam a eficiência dessa palmilha, mas ela já foi provada através de estudos em mais de 78 a 98% das crianças que utilizaram essa palmilha, trouxeram um resultado muito bom. Criança que tem marcha equinoidiopática, tá? Aquelas crianças que andam na ponta dos pés. Tá? Ela vai fazer o quê? Um incômodo na frente do pé, essa pirâmide na ela frente vai ali. Fazer ela... Tá? Ela força a criança a abaixar a frente do pé. O médico de São Paulo pede bastante, tá, essas palmilhas. Eu atendo muita gente de outros estados, tá, solicitando. Ela a exigência. Nós corrigimos aqui, pode ser com uma leve taloneta sobre a região do retropé, pode ser a correção de pisada pronada, no caso valgo de tornozelo e calcanho, só um lado erguendo, tá? E o outro lado externo, que tem uma cunha aqui também que vem até atrás, assim, né? Que ela joga, tá vendo aqui é fina e aqui é mais grossa. Aqui pode ser assim, dessa forma aqui. Mas o piramidal dela em si é mais ou menos assim. Tá? Então ela tem a função dela, claro, para cada caso é um caso. Antes de iniciar o tratamento com uma palmilha dessa, a criança tem que ser avaliada por um fisioterapeuta ou por um médico ortopedista, tá? Ou por um posturólogo. Primeira condição para saber se vai ter resultado a palmilha, ela tem que pelo menos pisar de forma neutra até embaixo o pezinho dela. Se ela pisar só até aqui, ó, e não conseguir encostar, não adianta inserir, tá? Não vai abaixar, não vai resolver. Tem que entrar com um tratamento mais específico, tá? Inserir toxina para liberar o tendão, cirurgia. Esse é um problema no tendão da criança? Encurtamento de tendão. Pode ser comportamento neurológico também. Né? Tá? Mas a maioria, a grande parte das crianças pisam na ponta do pé por uma questão desconhecida. Às vezes nem é neurológica. Tá? Às vezes nem tem encurtamento de tendão. Começou a pisar assim, achou legal, mais confortável e continua pisando. E aí tem que estimular. Começa a usar a palmilhinha, tá? Faça alguns exercícios. Lembrei do Laércio. O escritor que a gente entrevistou, ele não sabia andar. Ele corria? Ele só corria. Mas é porque ele era hiperativo, né? Hiperativo. Eu conheço alguns alunos. Mas ele só corria e aí, tipo... Aí o pai dele deu umas varadas até que ele começou a caminhar. Entendi. Hein, Laércio? De certa forma aqui, ó, essa palmilhinha, em crianças que estão utilizando ela,
grande parte já estavam Olha, pisando imagino mal, mesmo. tá? Criança, inclusive, atendi um menininho autista que estava já com cirurgia marcada, né? Aí devido à pandemia e tal, adiou muito, começou a usar a palmilhinha e estabeleceu a pisada dele. E é isso que eu ia te Tá? perguntar. Para criança, por exemplo, autista, síndrome de Down, algumas criancinhas que não têm um comportamento motor adequado, tá? Tem aquela dificuldade de Sim. pisar e tal. As palmilhas proprioceptiva, como essa, são excelentes para ela, tá? Vai melhorar muito o comportamento de marcha dela, Sim, tá? Então, alguns pais com consciência vai fazer o quê? Uma palmilhinha como essa. sim. Tá sob medida, vai melhorar bastante a condição O dela. conforto, Melhora qualidade de muito. vida, né? Melhora demais. Ótimo. Acho que é isso aí, Domingos. Você quer complementar mais alguma coisa pra gente? Fala, Laércio, então assim, cada palmilha minha existe uma função específica, tá? Eu trabalho com diversos tipos de material, tá? E cada uma atende uma finalidade. Porém, todas são feitas sob medida. Sim. Se algum ouvinte teu dessa rede está ouvindo, tenha consciência que a palmilha não vai funcionar se não for feita sob medida. Palmilha industrializada, por exemplo, ela vem em escala. Ela não vem na medida do pé da pessoa. Tá? Às vezes o arco plantar está interferindo no posicionamento do antepé ou do retropé. Sim. Às vezes ela tem mais um arco, problemas ainda. às vezes ela tem um arco muito alto, a palmilha não vai atender. Às vezes tem um arco muito baixo e a palmilha tem um arco alto. Ela pode resolver uma questão e atrapalhar outra. A palmilha tem finalidades diversas, forma de preventiva, tratamentos, tá? E correções. Então, dá para fazer muita coisa, existe muito Vai recurso, auxiliar tá? várias coisas. Desde que passe por uma avaliação correta, com um profissional bem capacitado, com bastante informação, bastante orientação, que oriente também o paciente a procurar melhorar a questão postural, como nós falamos durante todo o podcast. Pode ser que as alterações que ele tenha seja apenas por frouxidão ligamentar ou por encurtamentos musculares, tá? Pode ser que uma palmilha resolva, pode ser que nem seja questão de palmilhas. Sim. Tá? A posturologia em si é muito rica, tá? Aproveitando a carona, falar aí para os ouvintes, né, que existe a Associação Brasileira de Posturologia. Ah, isso tá? é verdade. É uma associação em que vários profissionais fazem parte dela. Para entrar nela tem que fazer um vestibular lá dentro, né? E é credenciado. Você encontra ela através do site www.posturologiabrasil.org, tá? E aí você procura lá teu posturólogo. O cara tá associado lá, tá credenciado, tá lá dentro. Ele é, entendeu, reconhecido na Associação Brasileira. Mas também não diz que o profissional que está fazendo a avaliação é menos do que um que está lá dentro. Às vezes o fisioterapeuta é muito bom, não quer fazer parte dessa associação e ele atua, né, de forma preventiva. Mas o importante, procura um fisioterapeuta habilitado, com conhecimento em biodinâmica, em biomecânica, que possa atender toda a correção para aquisição de uma palmilha. Não é qualquer coisa, né? Não. E o conselho maior que eu dou: use palmilha, tá? Forma preventiva, você vai evitar vários problemas futuros daí. E nos encontra na rede social Carol Palmilhas, tá? Instagram, Facebook, página também. Nosso WhatsApp é 45 991 34 3166, tá? Eu sou Domingos Brito, posturólogo, já estou nessa área há alguns anos e cada dia buscando mais informação. E, por incrível, eu fico até feliz com isso. Eu fiz um índice de pesquisa há um ano atrás, inclusive final de 2023 agora, e o nosso índice de satisfação e resultado passou de 95%. Olha que ótimo. Então foi mínimas 5% de margem considerável, tá? 95%, uma aceitação muito boa. Nosso produto hoje está no mercado em Foz do Iguaçu e na região, tanto Paraguai, Argentina, ou os municípios que vêm nos procurar, como um dos melhores produtos que tem no mercado. Olha aí. Tá? Nós usamos... É feito com dedicação e competência é outra As história, palmilhas, que nós temos uma equipe formada para isso, para trabalho, tá? Alguém por trás da logística de compra, tipo peça, corte, medidas, tá? Elaboração. É todo um cuidado. Eu acompanho diretamente a confecção de cada palmilha. Se tiver errado, se não tiver correta, se não tiver no gabarito correto de cada tipo de pé, não passa para o cliente, ela vai parar ali. A nossa palmilha, se ela tem ajuste, ela tem até 2 ajustes, 3 ajustes se for o caso, dependendo da palmilha. Em cada situação é uma situação. Mas em aceitação hoje, nós somos hoje bem reconhecidos.
Tá? Atendo vários médicos em Foz, ele faz a prescrição da palmilha ou já manda direto. Avaliação para pisada, avaliação de pisada para palmilhas. Chega lá, o resto a gente faz. Existem várias ferramentas para avaliação. Você viu, Laércio, no consultório lá, né? Nós temos várias ferramentas para avaliação daí da pessoa. Bom, nós agradecemos a sua participação, Domingos. Acredito que muita gente aqui vai te procurar porque esclarece muitas dúvidas. Abre a mente, né? Nós te agradecemos, obrigado por participar aqui. Obrigada, né, Laércio, por essa tarde. À disposição, sempre que precisar. Teremos outras conversas. É um assunto importantíssimo porque afeta todos, não tem idade, né? Não. Então, assim, quero agradecer muito, né, por ter vindo participar. E, assim, é necessário. É necessário. É necessário a prevenção. Você que está aí assistindo, de repente precisa marcar uma hora com ele, tá bom? E a gente se vê no próximo. Gente, até mais. Não Tchau. esqueçam. É verdade. De se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo com familiares, amigos. E dá um joinha lá. Dá um joinha lá. Tá? Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.